O acesso integral à saúde pública é um direito do cidadão e está garantido na Constituição Federal. Mas, na realidade, as falhas no atendimento são registradas diariamente em várias partes do país. Mas você sabe como agir quando busca um direito que não está disponível? Para esclarecer essa dúvida e outras, nós convidamos o defensor público do Distrito Federal, Fernando Honorato. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Érica. Bom, o acesso à saúde é um dever do Estado? Sim, a Constituição garante, no artigo 196, que a saúde pública é um direito de todos e um dever do Estado. Para garantir desse direito, a Constituição mesmo estabelece uma série de mecanismos que possam assegurar ao cidadão a concretização desse direito, dentre os quais a Defensoria Pública. O que fazer quando? Uma coisa muito comum, falta de leito em UTI, né? A gente vê aí muita gente reclamando, precisa do serviço e não tem um hospital público. O que a pessoa deve fazer? De fato, essa é uma questão recorrente. Sempre que se trata dos problemas da saúde pública, um dos temas recorrentes é a falta de leito de UTI. Nesse caso, havendo a necessidade de um leito de UTI, sempre é necessária uma prescrição médica. Esse é um documento indispensável para qualquer ação a ser movida no âmbito do judiciário para garantia do direito à saúde. Havendo uma prescrição médica determinando a indicação de um leito de UTI para resguardar a vida do paciente, os familiares podem buscar socorro junto à Defensoria Pública do Distrito Federal, ocasião em que a Defensoria Pública, munida desses documentos, enviará um ofício administrativamente à Central de Regulação de Internação Hospitalar, que é o órgão destinado à busca de leitos de UTI no âmbito do DF, a fim de, no primeiro momento, verificar se esse paciente se encontra ou não inserido nessa lista de espera e se há ou não leito disponível para ele. Com a resposta da Secretaria de Saúde, que é praticamente imediata, não havendo leito disponível, não resta alternativa a não ser buscar as vias do Poder Judiciário. E aí, com esse documento em mãos, o relatório médico, o ofício administrativamente enviado pela Defensoria Pública, a resposta da Secretaria de Saúde com a comprovação da violação do direito do assistido, é ingressado com ação e, via de regra, o Judiciário tem recebido muito bem essas ações, garantindo esse direito à saúde, determinando a internação imediata desse paciente em qualquer hospital da rede pública, no primeiro momento, mas na inexistência de hospitais públicos disponíveis, qualquer outro que possa atender o paciente e assim resguardar a sua vida. Doutor, o senhor falou aí da situação do DF, né? Mas é a mesma, esse procedimento, esse modo de operar aí é o mesmo em todas as unidades federativas da nação, correto? Veja, de fato, um dos princípios que regem o Sistema Único de Saúde, o SUS, é a descentralização. Então, esse procedimento que é adotado no Distrito Federal também é adotado em outras unidades da Federação. Agora, o modus operandi para a concretização desse direito, isso pode variar de acordo com as instituições que estão buscando a tutela desse direito. No caso da Defensoria do DF, nós temos uma estrutura especializada no tema. A Defensoria do DF é talvez uma das pioneiras das defensorias públicas do país, que possui um núcleo temático especializado em saúde pública. Nesse passo, nós desenvolvemos um modus operandi que tem dado muito certo nos últimos anos para a garantia desse direito, para a concretização desse direito à saúde. Portanto, essa comunicação administrativa com a Central de Internação Hospitalar, essa resposta negativa e, posteriormente, o ingresso da ação é um modus operandi da Defensoria Pública do DF, não necessariamente se reproduz em outros estados. Doutora, a gente foi ouvir as pessoas na rua, né? Porque quem está em busca de uma vaga, ou de um atendimento, ou de uma cirurgia, está na fila, muitas vezes, na saúde pública aí do Brasil. E a gente foi ouvir as dúvidas dessas pessoas. A gente vai ouvir o primeiro, por favor. O meu nome é Antônio Nascimento e dependo do remédio de alto custo. Eu só gostaria de saber se um dia acabar o remédio da farmácia de alto custo e caso eu precisar, o que eu faço? E aí, doutor, alto custo também, né, é um problema recorrente aí, né? É um problema recorrente, sim, Érica. Eu diria para o Antônio que, infelizmente, certamente ele vivencia isso todos os dias, ele sabe melhor do que ninguém, né? Há uma irregularidade no estoque de abastecimento da Secretaria de Saúde, especificamente aqui eu vou falar do Distrito Federal, que é a nossa realidade. Então, não é incomum que determinados medicamentos
possam, em algum momento, ficar desabastecidos. Nessas situações, o Antônio vai ter à sua disposição a Defensoria Pública. Ele pode buscar, junto à Defensoria Pública, o ingresso ou a forma de obtenção desse medicamento. E como que nós trabalhamos? É muito importante frisar que, a partir dessa especialização temática do Núcleo da Saúde da Defensoria, nós estabelecemos uma rede de contatos administrativa muito boa, o que vem possibilitando a solução de diversas dessas demandas extrajudicialmente, sem a necessidade de buscar as vias do Poder Judiciário para tanto. Então, é bem importante frisar isso. Nós, na medida do possível, evitamos uma judicialização exacerbada da saúde. Lembrando que também o acesso à justiça é um direito fundamental. Na impossibilidade de resolução administrativa do caso, será ajuizadas as ações competentes, sem a menor dúvida. No caso do Antônio, caso esse medicamento de que ele necessita falte, ele pode buscar a Defensoria Pública munido de um receituário atualizado, munido de um relatório médico que descreva não apenas o diagnóstico dele e o tratamento indicado, mas também qual o risco que o Antônio corre se houver demora na utilização desse medicamento, para comprovação do perigo em mora. Além disso, se trata ou não de medicamento padronizado. O que é isso, Érica? Se o medicamento é padronizado, ele deve ser regularmente fornecido pela Secretaria de Saúde. Então, nesse caso, é mais grave ainda quando há um desabastecimento do estoque. No entanto, por vezes, pela desatualização dos protocolos do Ministério da Saúde ou pelo avanço tecnológico na produção de medicamentos, alguns medicamentos que são prescritos e estão disponíveis no mercado privado ainda não integram a lista, o rol desses medicamentos padronizados, que são fornecidos regularmente pelo Estado. Nesse caso, tratando-se de um medicamento de alto custo não padronizado, é muito importante que o médico também no relatório médico descreva: se o paciente já fez uso de algum medicamento padronizado antes, e se esse medicamento não surtiu o efeito esperado, surtiu durante um determinado tempo e agora não surte mais, ou seja, se ele cumpriu o protocolo clínico e as diretrizes terapêuticas do Ministério da Saúde para aquela determinada doença, e, em razão disso, se esse medicamento não padronizado pode ser ou não substituído por outro. Se ficar caracterizado a impossibilidade de substituição desse medicamento, então não restará alternativa. O Poder Judiciário deverá se manifestar a partir de uma ação judicial a ser movida pela Defensoria Pública. E, como eu disse, via de regra, o Judiciário tem acolhido com bastante bons olhos esses pleitos, assegurando esse direito fundamental do cidadão. A gente tem outra dúvida da dona Gorete dessa vez sobre esse mesmo assunto. Vamos ouvir. Meu nome é Gorete, eu pego remédio na farmácia de alto custo todo mês para o meu pai, que é a morfina LC, e geralmente não tem. Eu queria saber em qual outro lugar eu posso pegar ela gratuitamente. E aí, doutor? Pois é, Érica, é uma pergunta, inclusive, que se relaciona, né? A pergunta da Gorete, ela está muito relacionada com a pergunta do Antônio anterior. Veja, a Secretaria de Saúde dispõe de 2 locais para dispensação de medicamentos de alto custo, né, a farmácia de alta complexidade, que é na 102 Sul e na Ceilândia. Esses são os 2 locais, basicamente, que estão disponíveis para a população buscar a sua medicação de alto custo, quando já há prescrição médica, quando já há um cadastro na Secretaria de Saúde desse paciente, quando há estoque disponível. Na eventualidade de faltar esse medicamento, e aí que a pergunta da Gorete se imbrica com a do Antônio, o procedimento é o mesmo. Ela deve buscar a Defensoria Pública munida desses documentos a qual me referi agora há pouco e será então adotadas as providências cabíveis. Que providências serão estas? Na Defensoria, toda demanda, quando ela chega no primeiro momento, nós buscamos a solução extrajudicial desse conflito. Nós entendemos que isso fortalece o SUS, evita uma intervenção do Poder Judiciário no âmbito da esfera do Poder Executivo. E até mais rápido também, né? Pode ser mais rápido, a depender da situação. E, ao mesmo tempo, possibilita que o Estado se organize para poder prestar eficazmente esse serviço. Nesse sentido, nós faríamos, em primeiro lugar, um ofício administrativamente direcionado à Diretoria de Assistência Farmacêutica, que é a DIASF, da Secretaria de Saúde, solicitando
primeiro, informações sobre esse medicamento, se o estoque está disponível ou não, se esse medicamento está disponível, se ele deve ser, então, portanto, dispensado ao paciente com a maior urgência possível, dada a gravidade do caso. A partir dessa resposta, que deve ser num tempo razoável, e isso normalmente é um prazo curto, diante das urgências dos casos que nos chegam às mãos, diante da resposta, então, é que nós iremos pensar no próximo passo, que, em regra, caso a solução não obtenha êxito administrativamente, é, de fato, buscar as vias do Poder Judiciário como última instância para garantir desse direito. Tá ótimo, doutor. Claro que as pessoas têm mais dúvidas a esse respeito, a gente vai respondê-las no próximo bloco, só peço um minutinho para o senhor. Tá bom. Aqui no estúdio do Jornal da Justiça, nós voltamos a falar com o defensor público do Distrito Federal, que conversa conosco hoje a respeito do acesso à saúde e do direito garantido ao cidadão que precisa do sistema único, né, doutor? Emergência é uma coisa muito vista aí também, né? As emergências lotadas dos hospitais públicos, muita gente à procura, esperando um tempão, por vezes não é atendida. Todo mundo que procura uma emergência tem que ser atendido? Sem dúvida nenhuma, Érica. Excelente pergunta. É importante registrar para a população em geral e para o público da TV Justiça que existem algumas portas de entradas do SUS e é importante respeitar essas portas de entradas, né? Há basicamente 3 mecanismos de ingresso imediato do paciente, do cidadão ao Sistema Único de Saúde. O primeiro deles são as unidades básicas de saúde. Além deles, nós podemos citar os pronto-socorros, né, e ainda o projeto da saúde na família. Nesses casos em que não há na localidade uma unidade básica de saúde próxima do cidadão, os médicos vão até ele. Isso é mais comum no interior dos rincões desse nosso, né, vasto país. No DF, esse problema não existe. Aqui, toda cidade, toda região administrativa possui essa unidade básica de saúde. É importante diferenciar. A unidade básica de saúde não faz atendimento de emergência. Quem faz atendimento de emergência são os pronto-socorros. Tá? Nesse sentido, sempre que alguém estiver numa situação de emergência, o que significa que necessita de um atendimento imediato, essa é realmente a própria classificação internacional de risco de atendimentos emergenciais, ela pressupõe essa necessidade de um atendimento imediato. Essa é justamente a classificação internacional. Nessas situações, a pessoa deve se dirigir a um pronto-socorro. E no pronto-socorro, ela tem todo o direito de ser atendida. E caso, porventura, ela não consiga atendimento, não resta alternativa a não ser buscar, por outras vias, a concretização desse direito. A Defensoria Pública estará disponível sempre que preciso for nessas situações. Hoje, o núcleo da saúde da Defensoria do DF fica situado muito próximo ao hospital de base. Nós ficamos situados ali no Venâncio 2000. Ou seja, é fácil acesso à população que não consegue um atendimento imediato buscar socorro pela Defensoria Pública. No entanto, quando se trata de uma situação não emergencial, ela pode e deve buscar a unidade básica de saúde que vai fazer o direcionamento para as especialidades, né? Uma consulta com oftalmologista, uma consulta com gastroenterologista, o que seja que não demonstre uma necessidade imediata de um atendimento, deve buscar anteriormente a unidade básica de saúde. Tá, a gente vai ouvir mais uma pessoa que está com uma dúvida a respeito da saúde, um cidadão. Vamos ouvi-lo. Meu nome é Paulo, então eu faço tratamento por rins, então é um acompanhamento que tem que ser diretamente. Aí eu fico assim com um pouco de receio para mim saber se caso parar o meu tratamento, o que eu posso fazer para mim continuar esse tratamento, se eu tenho que procurar a justiça. É um tratamento contínuo que ele tem que fazer, né, doutor? Pois é, Érica, esse tratamento não pode ser interrompido, né? Assim como o Paulo, outros tantos pacientes que fazem um tratamento contínuo não pode ter solução de continuidade, né? Nessas situações, sempre que, porventura, né, esse tratamento faltar, não resta alternativa. Ele deve sim buscar socorro imediato junto ao Poder Judiciário para garantir desse direito. É importante dizer, como o Judiciário vai resolver isso? É uma solução milagrosa? Não, claro que não, né? Mas, havendo a previsão, né, de um direito fundamental estampado na Constituição, que é o direito à saúde, ao lado de outro direito igualmente fundamental, que é o direito de acesso à justiça,
O judiciário, através do seu poder de dizer o direito, da jurisdição, ele vai determinar que o Estado restabeleça esse tratamento no âmbito público. Mas, claro, não havendo possibilidade desse tratamento ser realizado no âmbito público, o poder público deve ser responsabilizado pelo custeio junto à iniciativa privada. Afinal, é importante lembrar, o que é o Estado? O Estado é um ente abstrato e ele foi pensado pelo homem para servir o próprio homem. Então, nesse sentido, questões relacionadas a dificuldades orçamentárias ou limitações relacionadas à disponibilidade financeira jamais poderão superar ou preponderar no que tange a uma ponderação de valores, a uma comparação com o direito à saúde do cidadão, com o direito à vida dele. Doutor, vamos ouvir a Gilmara, que tem uma dúvida, porque ela está grávida e ela quer saber a posição do senhor sobre isso. Tá. Meu nome é Gilmara, estou gestante do 8º mês. Eu gostaria de saber quantas pessoas podem me acompanhar na hora do parto dentro da sala de cirurgia. Obrigado pela pergunta, Gilmara. Érica, ela tem direito de acompanhante, né? Mas porque alguns hospitais negam o acompanhamento também, né? De fato, isso às vezes acontece por uma questão administrativa da própria organização da estrutura do hospitalar. Às vezes, eventualmente, não vai ter uma equipe suficiente para poder absorver esse acompanhante dentro da sala de parto, mas ela tem esse direito, é um direito assegurado pela legislação brasileira. Então, mas agora, também não é uma festa. Ela vai poder ter um acompanhante e, em regra, esse acompanhante é o genitor, né, o pai da criança. É óbvio que hoje nós vivemos uma sociedade que admite, e deve ser assim mesmo, uma diversidade cultural, de modo que, eventualmente, o pai da criança possa não necessariamente ser um homem. Nós vivemos um momento de bioética, né, no direito contemporâneo. Então, ela tem direito a um acompanhante, não necessariamente um genitor homem. Pode ser uma companheira, pode ser um companheiro, pode ser um outro familiar qualquer, a mãe, o pai, tá? Mas um acompanhante só. Doutor, rapidinho para a gente encerrar. A ordem é saber os seus direitos e exigi-los. É isso, no que diz respeito à saúde. Ah, sem dúvida. Esse tipo de programa ele é tão importante porque ele divulga para a população de verdade os seus direitos. O primeiro obstáculo de acesso à justiça é a falta de conhecimento. Se você não conhece os seus direitos, você nunca vai conseguir acessá-los quando eles não estiverem disponíveis a você. Então, sem dúvida nenhuma, o seu lema está correto. É conhecer os seus direitos e exigi-los. Tá ótimo. Obrigado, doutor. Eu conversei com o Fernando Honorato, que é defensor público do Distrito Federal, que hoje conversou com a gente a respeito do acesso à saúde. Obrigada. Até uma próxima.